Olá pessoal, olha, a dica vai ser sobre o tema do mandato, um tema importante, cobrado em exame de ordem, e aí eu vou falar especificamente sobre as formas de extinção e sobre uma espécie delas que é a renúncia. Lembre-se, existem formas de extinção que são presumidas e expressas. As presumidas são aquelas quando o advogado, a causa que deu origem àquela relação entre o advogado e o cliente se extinguiu, então presume-se que a relação de mandato entre o advogado e o cliente também se extingue. Mas existem também aquelas formas expressas, que decorrem de um ato de vontade expresso. Existem as formas da renúncia, da revogação e do subestabelecimento sem reservas. Eu vou falar aqui, minha dica vai sobre a forma da renúncia. Lembre, a renúncia é um ato unilateral do advogado. O advogado que recebe poderes de representação do cliente, ele tem o direito de renunciá-los. Quando eu digo que ele é um ato unilateral, é porque a legislação está dizendo que não precisa da concordância do cliente. O advogado ele tem o direito, então, de renunciar aos poderes de representação que lhe foram conferidos por aquele cliente. E esse ato, para se tornar perfeito, não precisa da aceitação do cliente, ele não precisa aceitar, mas, contudo, precisa de uma dupla comunicação, não esqueçam disso. Para a renúncia se efetivar, precisa-se de uma dupla comunicação. O cliente precisa ser notificado, de preferência com a carta com aviso de recebimento, e o juízo da causa precisa ser também notificado de que você, advogado, está renunciando aos poderes que lhe foram conferidos. A partir dessa dupla comunicação, conta-se um prazo máximo de até 10 dias em que o advogado que já manifestou que irá se renunciar poderá continuar sendo, ou seja, por até 10 dias, poderá continuar sendo o patrono daquele cliente que ele está renunciando os poderes. Esse prazo de 10 dias, na verdade, é um prazo que o cliente que perdeu, então, o advogado, tem a garantia de não ficar descoberto do ponto de vista da assistência jurídica. Então, o advogado ele tem ali por até 10 dias essa obrigação e o cliente tem até 10 dias o tempo para encontrar um novo advogado, uma nova advogada e realizar a substituição do seu patrono. Se o cliente, por exemplo, contratar um novo advogado já no 3º dia e juntar a procuração nos autos, aquele advogado que renunciou está encerrado para ele a relação de obrigação de assistência jurídica para com aquele cliente. Tudo bem? Então não confunda que o prazo não é sempre de 10 dias, ele pode ser de até 10 dias. E olha a minha dica especial, o advogado que renuncia deve, por obrigação legal, omitir o motivo para terceiros. Terceiros não podem saber do motivo da renúncia, porque aquele está protegido pelo sigilo profissional. Tudo bem? Então fica aí a dica, bons estudos, sucesso, até a próxima!